Eu vou entrar direto na palavra, eu quero aproveitar esse ambiente, esse momento. Queridos, eu venho hoje falar algo com os irmãos que eu nunca preguei na igreja e talvez alguns de vocês tenham ouvido sobre esse assunto. Mas eu venho com interesse não de assustar os irmãos, nem de causar nenhum tipo de medo na igreja, longe disso. Não tenho a intenção de assustar ninguém, mas um dos papéis da igreja de Cristo, é discernir os tempos e alertar a respeito dos sinais, para que não sejamos ignorantes a respeito dessas coisas. Nós bem sabemos que os sinais da volta de Jesus estão por toda a parte. Que os sinais da volta de Jesus acontecem todos os dias. E que nós, como igreja, devemos ter um olhar, como a palavra disse, somente aqueles que têm olhos espirituais conseguem discernir espiritualmente. E que essa noite eu peço que o Espírito Santo de Deus conceda a você um olhar espiritual para que você possa entender o que vai ser ministrado. Eu quero deixar claro que o arrebatamento da igreja será como um piscar de olhos. O que eu vou pregar aqui hoje não simboliza que eu estou dizendo que a volta de Jesus vai poder ser interpretada por nós com dia, hora e data. Não, nós sabemos que o arrebatamento da igreja ele será de forma rápida, como um relâmpago, diz a palavra, como num piscar de olhos. Então isso não tem jeito de ser previsto. E eu que sou uma pessoa que creio na linha teológica pré-milenista, eu creio na teologia pré-milenista, ou seja, eu creio no arrebatamento da igreja antes do grande milênio de Cristo, descrito nas Escrituras, nos 1000 anos de paz, aonde Cristo reinará sobre a terra e Ele vai refazer toda a terra. Eu creio que a igreja não está na terra nesse tempo, eu creio que a igreja tenha sido arrebatada, né? E eu também não acredito que a igreja vai viver a grande tribulação. Pode ser que você creia nisso, porque nós bem sabemos das linhas teológicas, né? Que há, e todas elas são fundamentadas e bem fundamentadas, onde há uma linha teológica dos pré-milenistas, ou seja, Jesus arrebata a sua igreja antes da segunda volta de Cristo. Os amilenistas significa que Jesus arrebata a igreja bem no meio da grande tribulação, e os pós-milenistas, aonde Jesus busca a igreja depois da grande tribulação, né? Então essas linhas teológicas, elas existem e elas têm fundamento bíblico. Depende de nós discernir isso. Por isso que eu ainda sinto mais urgência, já que eu sou pré-milenista, eu ainda sinto uma urgência maior ainda para o que eu vou pregar hoje. Estamos em dias, eu acabei de sair da minha casa agora, e sempre que eu estou me aprontando para ir ao culto, eu sempre ligo num jornal, para que aquilo fique falando e eu vou me aprontando, sabe? Não sei, é uma maneira que eu uso para me concentrar. Só que enquanto eu estava vindo para cá, que eu liguei na Globo News, notícia fresca, acabou de sair agora, né? Houve um ataque no Egito, e a igreja de Marcos, discípulo de Paulo, que foi fundada no Egito, acabou de ser destruída. Preste atenção. São Marcos, discípulo de Paulo, que levou o evangelho ao Egito, acaba de ser destruído, e 43 cristãos, discípulos de Marcos, este que está aqui na Bíblia, que vocês olham e estão aí lendo, Marcos, então os discípulos de Marco, 43 dos discípulos de Marco acabaram de ser mortos, mortos pelo Estado Islâmico. Quem é o Estado Islâmico? São os filhos de Ismael.
O Estado Islâmico são os descendentes de Abraão, não pelos filhos da promessa, mas pelos filhos de Ismael, que são os filhos da escrava. E nós sabemos que Ismael e os seus filhos são perseguidores dos filhos da promessa, são aqueles que perseguem os filhos de Isaac, desde que eles nasceram. Sara teve a mirabolante ideia de fazer com que Abraão se deitasse com a escrava, sua escrava Agar, e ela concebeu um filho, e esse filho chama Ismael, e a palavra diz que as duas começaram a brigar por ciúmes, e Agar e Ismael foram expulsos da terra, e desde então, que isso constitui quem? Os árabes. Quem são os árabes? Os descendentes de Ismael. Quem é o Estado Islâmico? Os descendentes de Ismael. O que eles fazem? Perseguem os descendentes da promessa de Isaac. Ou seja, esse povo quer matar o povo de Deus. Foram eles que invadiram e destruíram a igreja que foi fundada por Marcos no Egito. Eu saio de casa já com essa notícia, né? De que isso estava acontecendo. E você com certeza acompanhou os jornais esses dias. Eu acompanhei menos do que eu gostaria, mas nós estamos vendo um desenrolar de uma guerra na Síria que vem há muitos dias, há muito tempo, né, acontecendo. Mas essa semana aconteceu um episódio alarmante, que toma uma amplitude extraordinária, muda o cenário a respeito da guerra na Síria. Preste atenção. A guerra na Síria está acontecendo, e o que aconteceu nessa semana que se passou de sexta para sábado passado muda todo o cenário que estava acontecendo no Oriente Médio. Por quê? Porque os Estados Unidos, o único país do mundo que é aliado de Israel. Nenhum outro país do mundo hoje é aliado de Israel. Nenhum. Israel está cada dia mais isolado, Israel está cada dia mais sozinho. O único aliado é os Estados Unidos. E os Estados Unidos, pois os rebeldes sírios lançaram, vocês devem ter visto, armas químicas dentro da Síria civil, e matou mais de 100 civis com um gás, aonde homens, mulheres e crianças morreram sufocados. Quem viu essa cena horrível na televisão? É uma coisa chocante, assim, de você ver as crianças pequenininhas agonizando no chão, se batendo até morrer, com arma química. Isso é uma arma química. E os Estados Unidos, que é a polícia do mundo, se posicionou e falou: arma química não, você pode matar aí do jeito que vocês quiserem, mas arma química vocês não vão fazer isso não. E de sexta para sábado, os Estados Unidos vai e lança 57 bombas sobre os campos da Síria e destroem, ou supostamente destroem, os armamentos, os lugares onde ficam armazenados as armas dos sírios. Todos os jornais do mundo estão falando sobre isso. E os cristãos estão interpretando os acontecimentos como a profecia descrita no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. Eu tenho estudado esse assunto desde ontem, assim, maciçamente, e eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Eu quero trazer alguns nomes às suas atualidades. Eu quero chamar a sua atenção para que você não passe despercebido, ou para que você não fique sem saber sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, que tem tudo a ver conosco, comigo e com você. Que a igreja deve discernir os sinais dos tempos. Isso é muito importante para nós. Os grandes
homens de Deus que estudam as Escrituras estão se reunindo e estão conversando, estão falando, e a conclusão que tais homens chegaram é que o cenário histórico geográfico já está prontinho para a luta de Gog e Magog. Você já ouviu falar de Gog e Magog? Você sabe o que significa Gog? Quem é Gog? O que ele foi predestinado a fazer? Aonde ele se manifestará? Por que nós estamos falando da guerra de Gog? Nós estamos falando da guerra de Gog, que tem a ver com o livro de Ezequiel, que não é a guerra de Gog que tem a ver com o Apocalipse. A guerra de Gog e Magog, que tem a ver com o Apocalipse, é a guerra do Armagedon, e isso sim, do fim de todas as coisas. Já essa guerra prevista em Ezequiel é para os nossos dias. E os estudiosos dizem que historicamente, histórica e geograficamente, todas as peças para essa guerra acontecer estão nos seus devidos lugares. Que não precisa acontecer absolutamente mais nada para que Gog e Magog aconteça. Eu acabo de sair de casa e junto com essa notícia que eu passei para vocês, o repórter disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de se posicionar dizendo o seguinte, que se os Estados Unidos não disser oficialmente que as bombas que ele soltou nessa semana lá na Síria é uma guerra pontual, ou seja, é para acabar apenas com aquela ação que eles fizeram de disseminar gás tóxico no meio da cidade, se ele não dizer isso, que a Rússia já está armada para atacar os Estados Unidos. Isso é uma declaração oficial, acabou de sair no jornal, né? Nós sabemos que isso que nós vamos estudar hoje aqui, não há uma interpretação exata, não há exatidão, porque são os mistérios de Deus que devem ser discernidos pelos homens. Mas um dos papéis da igreja é discerni-los e colocar a igreja informada disso. Nós não somos deterministas, amém? Nós não estamos aqui para falar, é isso que vai acontecer. Não, nós não somos deterministas. Nós somos aqueles que interpretam e falam, gente, cuidado, está acontecendo isso, pode significar isso, isso e isso. E você precisa ter conhecimento disso. Você precisa ter conhecimento do que está acontecendo e o que isso tem a ver com você. Amém? Uma coisa que esses estudiosos estão falando é sobre o aceleramento profético. Que nos últimos 40 anos, de 60 para os últimos 60, 40 anos, que acelerou-se muitíssimo as profecias dos últimos dias. Só para você ter uma ideia, há cerca de 40 anos atrás, 40 anos, eu já tinha nascido. Não, eu estava no ventre da minha mãe. Um ano faz diferença, né, gente? Então, eu estava no ventre da minha mãe, sendo gerada, quando a Terra, naquele exato momento, tinha um número de habitantes, uma população geral no planeta que correspondia a uma massa que vinha se estabilizando desde que o mundo é mundo. E há 40 anos atrás, só há 40 anos atrás, esse número de 3,5 bilhões de pessoas dobrou. Hoje, 40 anos depois disso, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Nunca o planeta Terra teve tanta gente. É o dobro do que sempre teve na sua história inteira. Tudo que a Terra já viveu até agora, de 40 anos para cá, ela está vivendo o dobro. Por isso, tantas catástrofes climáticas. Por isso que você, na sua casa, 2 vezes na semana você fica sem água.
É por isso que a energia está custando caro. É por isso que as chuvas não caem como caíam antigamente. Por quê? Porque são 7 bilhões de boca consumindo. O planeta Terra está dizendo: eu não aguento esse tanto de gente, eu vou explodir, eu vou acabar. E isso é um sinal da volta de Jesus. Quando a terra grita e diz: chega, não dou conta mais. E isso é para que nós fiquemos muito atentos mesmo. Eu quero dizer que até o momento do juízo final que haverá, amém? Haverá um juízo final. Até o juízo final ainda acontecerão 2 guerras. Você sabe que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, amém? A Segunda Guerra Mundial, e ainda acontecerá a Terceira Guerra Mundial e a Quarta Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é essa de Gog de Magog. Essa guerra é que os cristãos que interpretam a Bíblia estão dizendo: essa guerra já está pronta para acontecer. Quando é que ela vai acontecer? Quando é que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer? Quando a Rússia reagir aos Estados Unidos. Se nisso que nós estamos vendo na televisão, se houver uma reação russa, a Terceira Guerra Mundial foi aberta. Você está conseguindo pescar isso aí? A seriedade disso? Você está conseguindo entender o que está acontecendo lá na televisão e que a gente assim evita até de ver, porque é difícil de entender aquelas coisas. Eu estou com a minha cabeça lotada de tanto que eu estou estudando, estudei de ontem de manhã até agora, porque é difícil demais entender, discernir essas coisas aqui. Você tem que gastar muito tempo investindo, né? E o Armagedon seria a Quarta Guerra Mundial. A guerra de Gog e Magog, que vamos estudar hoje, não é a guerra prevista em Apocalipse, como eu já disse, e que está ligada ao Armagedon. O que vamos ver hoje são os sinais da guerra de Gog, que antecede o arrebatamento da igreja e está descrito no livro de Ezequiel. Vamos à profecia, mas eu vou começar pelo livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis 10, versículo 1. Já já eu explico para você quem é Gog. Já já eu explico para você o que é Magog. Mas antes vamos ler os descendentes de Noé. Lembre-se que a terra acabou. Adão e Eva tiveram seus filhos, certo? Mas veio o dilúvio e limpou a terra. Então nós vamos olhar aqui o que? Aqueles que descenderam pós o dilúvio. Após o dilúvio nasceram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E olha só o que está dizendo em Gênesis 10, versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, fala comigo, Gomer, Magog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, fala assim, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Estes repartem entre si, fala assim, estes repartem entre si as ilhas das nações nas suas terras. Isso é muito importante. Cada qual segundo a sua língua, segundo a sua família, em suas nações. Bom, isso daqui é para que você saiba que os nomes que vão ser descritos no livro de Ezequiel são os filhos, os descendentes de Josafá. De Jafé, desculpa. São os Jefatenitas, que vão aparecer na profecia de Ezequiel e que nós estamos entendendo que a profecia de Ezequiel está para se cumprir agora.
na sua geração, no seu tempo. Os teus olhos podem ver isso pela TV. E Ezequiel 38, abra comigo, versículo 1. O profeta Ezequiel recebe uma palavra do Senhor, aonde Deus manda Ezequiel profetizar. E o que Ezequiel profetiza não é para os seus dias, mas para os dias vindouros. E olha bem o que ele fala, Ezequiel 38, versículo 1. Você está com a sua Bíblia aí? Posso ler? Amém? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto, ou seja, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ross, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ross, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Versículo 5. Persas e etíopes e Put com eles, todos os escudos e capacete. Versículo 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado norte, fala assim, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Pergunta: quem é Gog? Deus fala com Ezequiel que ele faria com que o rosto de Gog se voltasse. É como se ele pinçasse o queixo de Gog e fizesse com que o seu rosto se voltasse para Israel. A guerra de Gog e de Magog é contra o Estado de Israel. Quem é Gog? Gog, querido, é um príncipe, é um líder, é um homem. A palavra diz que Gog tem como seu príncipe da cidade de Ross. Isso é muito importante. Nem toda a Bíblia coloca o nome do príncipe. Algumas passam direto e só colocam da cidade de Meseque e de Tubal. Algumas Bíblias fazem isso. Outras dão o completo: príncipe, líder que batalhará contra Israel. Ele é da cidade de Ross. Quem é Magog? Gog significa trevas. O príncipe de Gog da cidade de Ross, se você for trazer os nomes da antiguidade, das cidades antigas, e você for fazendo a evolução desses nomes, você vai chegar que Ross significa Rússia. Preste atenção. Ross significa Rússia. E Magog significa terra das trevas, que são os países que vão se aliançar a Gog, ou seja, a Rússia, que são as terras aliadas, que vão batalhar contra Israel. Estes são os filhos de Jafé, os jafenitas, descritos em Gênesis. Este é o povo que habitou o norte da Europa. Ao estudar a evolução dos nomes dessas terras, descobre-se nos dias de hoje de quem se tratam: Ross, Rússia, Meseque, Moscou, Tubal, Tobolsk. São 3 cidades da Rússia, amém? Rússia, Moscou, Tobolsk. Essas cidades farão alianças com outros povos, ou seja, está dizendo aqui que a Rússia fará aliança com outros povos contra Israel.
Que outros povos são esses? São os persas, os etíopes, e Put com eles, com escudo e capacete. Quem são os persas? Os persas hoje não existem mais, porque o nome dele mudou. O nome não é Pérsia, o nome é Irã. O nome é Irã. Com eles, as nações da Líbia e da Turquia. Marcos, quem está associado à Rússia hoje? Marcos, que viu o jornal a semana inteira. Não é, Marcos, o Irã e a Turquia? A Turquia, querido, já anunciou oficialmente que vai invadir Israel. Isso é um anúncio oficial também, da Turquia. Os árabes, a Palestina, todos estão juntos com a Rússia. Quem lembra dos filisteus? Quem lembra? Dos filisteus que sempre perseguiram os filhos de Deus. Os filisteus que lutaram contra o povo do Senhor no deserto. Os filisteus que tentaram derrubar Sansão. Quem lembra? Sabe quem são os filisteus hoje? É a Palestina. É um estado que não é estado, mas é chamado de estado, mas não é estado. Quem é estado é Israel, Palestina não tem estado. É o estado islâmico, é a Palestina. É esse povo que você está vendo metralhar e que está vendo fazer ataque terrorista na França, nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. É o povo da Palestina, são os filisteus que continuam ainda se levantando contra os filhos do Senhor. Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Isso está descrito lá. O que significa isso? Vamos interpretar isso. É a reunião, querido, é a união da Rússia, do Irã, da Turquia, da Tunísia, do Egito, de Belém, da Etiópia, de Bahrein, da Etiópia e da Líbia. A Rússia e o Irã têm uma aliança hoje. Se alguém atacar o Irã, a Rússia se posiciona. O pastor falou para mim, veja se eu entendi bem, que o Irã, depois do ataque, como o Irã não faz fronteira com a Síria, o Irã não faz fronteira com a Síria, a Rússia não faz fronteira com a Síria, é a Rússia. Quem faz fronteira com a Síria é o Irã, e o Irã é aliado da Rússia. O pastor falou para mim que viu na TV o anúncio de que o Irã teria dado guarda marítima, aberto nos seus oceanos, lugar para a Rússia. É isso mesmo, pastor? A Síria, né? A Síria. Então. Os navios já foram, passou tanto, os navios já foram para lá, mas estão no Irã. Ah, tá, na entrada que a Síria tem para o mar Mediterrâneo, tá certo. A Síria, que é dos países árabes. A Síria é povo palestino. A Síria é povo anticristo. Ela está aliançada com a Rússia. Israel está ficando cada dia mais isolado. Isso é um perigo, viu, queridos? O fato de Israel estar ficando sozinho, é previsto na Bíblia também. O fato de que ninguém estaria do lado de Israel. Somente os sinais, assim como o povo que saiu do deserto e ninguém ficou com ele, e aí houve todas aquelas coisas que a gente conhece, chuva do céu, pragas de todos os jeitos, né, chuva de fogo. Aqui está falando que isso acontecerá de novo, que hoje só os Estados Unidos estão com Israel. A hora que até mesmo os Estados Unidos sair, e aí dizem os estudiosos que eles vão sair não porque eles querem, mas eles vão sair porque vai haver muitas catástrofes na América do Norte, e eles vão ficar sem recursos para amparar Israel.
E quando isso acontecer, Israel estará isolado, Israel estará sozinho, né? E com isso, Deus virá com sinais miraculosos para prover para aquele povo, que é o povo dele, para prover para Jerusalém. Amém? Amém. No versículo 7 do capítulo 38 de Ezequiel, vamos ler, está escrito assim: prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu contra ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado. Olha a profecia. Isso aqui foi dado a Ezequiel. Olha a profecia. Depois de muitos dias, ou seja, a profecia não se cumpriria no tempo de Ezequiel. Depois de muitos dias, Israel será visitado no fim dos anos. No fim dos anos, está falando de nós. Isso daqui é um sinal, querido, que você faz parte dos últimos dias. E como disse o pastor que nós estamos acompanhando, ele disse assim: você faz parte dos últimos minutos do último dia. Uau! Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel que sempre estevem desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as suas tropas e muitos povos contigo. Versículo 10, assim diz o Senhor Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, no qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Aqui está dizendo o seguinte: depois de muitos dias, no fim de muitos anos, virá a terra que se recuperou da espada ao povo que se congregou dentre os povos. A interpretação desse versículo quer dizer o seguinte: olha, sabe vocês, Israel que foi atacado e os seus filhos tiveram que debandar para o mundo inteiro? Nós sabemos muito bem que há judeus no mundo inteiro. Só na cidade de São Paulo são 110 mil. Só nos Estados Unidos são 6 milhões. Há judeu em toda a parte. Só no ano de 2015, 500 judeus que moravam em São Paulo voltaram para Israel. Por quê? O que faz um povo que está vendo que o país lá está sempre em dificuldade, e eles estão vivendo aqui bem, estão prosperando, porque judeu é próspero. Judeu é rico, meu filho. O que faz essas pessoas voltarem para a terra de Israel? A profecia. Aqui está dizendo, olha só: virá a terra que se recuperou da espada e o povo que se congregou dentre os povos, e eles se ajuntarão. Ou seja, no ano de 2015, isso é uma pesquisa, você pode conferir lá, foi o maior movimento de retorno a Israel até hoje. Desde que os judeus se espalharam pelo mundo, o ano de 2015 foi o ano onde houve mais retorno dos judeus para Israel. Essa guerra de Gog, ela será por interesses econômicos. O versículo 10 fala assim: naqueles dias virá pensamentos à sua cabeça, e maquinarás um plano maligno. Isso a fim de tomares o despojo. De quem Deus está falando? Está falando de Gomer. Está falando de Gog. Desculpa, está falando de Gog. Se Gog, o príncipe de Gog, é Ros, se Ros significa Rússia, está dizendo assim: olha, a Rússia. Isso é revelação, querido. Aguenta aí. Segura aí as mãos na cadeira, põe o cinto de segurança, que esse foguete está subindo. Está dizendo que nestes dias
que se chamam hoje a Rússia maquinaria pensamentos com planos malignos a fim de tomar o despojo. O que é isso? O que é o despojo, querido? O despojo da guerra, a riqueza que foi deixada pelo inimigo que perdeu. Se a Rússia entra hoje e ataca ali Israel, você vai falar assim, mas que riqueza que ela vai ter? O que ela vai explorar ali, afinal de contas? Sabe o que ela vai explorar? O Mar Morto. Que todo mundo pensa que está morto. Mas que tem 20 minerais debaixo daquelas águas, sendo que 6 minerais que estão guardados ali, que estão enterrados ali debaixo daquelas águas, valem 3 trilhões de dólares. Debaixo do Mar Morto existe 3 trilhões de dólares. Quem tomar esse dinheiro todo, simplesmente, querido, vai mandar no mundo. Manda no mundo. Dá para matar a fome do mundo inteiro, dá para fazer o que quiser. Todos esses povos da circunvizinhança ali, a guerra é para tomar o Mar Morto. A guerra já foi por petróleo, a guerra já foi por muita coisa. Chegou a hora do Mar Morto. Já roubaram muita coisa. Agora Israel não vai ceder fácil. Israel não vai entregar fácil. Estava vendo o Guga Chaves falando agora na televisão, falando assim, Israel não vai ceder. Israel não vai dar o braço a torcer. Estão querendo dividir Israel no meio. Já tem um conselho, já aconteceu esse conselho, do qual o Brasil teve a infelicidade de fazer parte disso, aonde tira a capital de Israel, que é Jerusalém, de Jerusalém. Vocês sabem que o Brasil foi um dos países, e Oswaldo Aranha, em 1948, que presidiu inclusive a reunião da qual esse Conselho Mundial foi feito, para quê? Para legitimar o Estado de Israel. Israel não era de ninguém, certo? Era guerra. Todo mundo querendo aquele território ali. O mundo inteiro querendo aquele território ali. Em 1948, Oswaldo Aranha, que presidia essa reunião, junto com todos os países, né, presentes, declaram que Israel, que o Estado de Israel nasce, que o país Israel nasce. E isso foi comemorado pelos judeus, assim, no mundo inteiro. Foi festa no mundo inteiro. Eu vi um filme esses dias, inclusive, de quando o Estado de Israel foi reconhecido mundialmente. A festa que foi para os judeus aqui. Muita festa. E o Brasil votou. E o Brasil deixou a assinatura dele lá, assim, ó, eu reconheço, o Brasil reconhece que Israel pertence aos judeus, que Israel é um país, que Israel é um Estado pertencente ao povo de Deus. E isso, desde 1948, tem trazido para o Brasil um avivamento. Se você for olhar a história da igreja brasileira, você vai ver o tanto que a igreja brasileira cresceu dos anos 50 para cá. É muita coisa. É muita coisa. Como que foi disseminado. Nós saímos daquele aprisionamento da religião que era imposto pela igreja romana. Na verdade, o cristianismo chegou aqui bem no início do século mesmo, né? Chegou nos Estados Unidos, na verdade, na Rua Azusa, que a gente fala. E depois veio chegando para cá. Mas de 1950, 40 para cá, o evangelho começou a chegar na gente. De fato. E cresce que pelo fato do Brasil ter apoiado Israel ter virado um Estado.
Só que nos últimos 2 governos que nós tivemos no nosso país, que foi o governo Lula e o governo Dilma, esses governos entraram em acordo com a Rússia e apoiaram, e essa reivindicação que se está fazendo, em que metade de Israel deve ser dos judeus e metade de Israel deve ser da Palestina. Quem já viu a foto do meu computador aqui, já viu, né? De um lado uma mesquita, de um lado o terceiro templo. Quem já viu, quem veio na reunião aqui sexta-feira, né? Sábado, nossa. Quem veio na reunião sábado pôde ver na TV, porque a imagem do meu computador estava exposta aqui. Aquilo é uma imagem que o Google já soltou. Se você for lá na sua casa, no Google Maps, e se você bater lá Israel, você vai ver já printado. Aquilo não existe, mas é uma figuração. Aonde está uma mesquita islâmica, que é a maior mesquita que tem lá, que fica no alto do monte. Aquela que fica em frente ao Domo da Rocha, aquela que é toda dourada, e ao lado está construído, entre aspas, né, só em 3D mesmo, o terceiro templo, que é o Templo de Israel. O Brasil fez o favor de se aliançar à Rússia e de ir contra Israel. E isso é muito sério. Quando o presidente Temer assumiu, isso aí foi até meu marido que me contou, são coisas que eu fico impressionada, assim. Como eu não acompanho política, e aí eu vou fazendo essas coisas assim, e ele vai contando, é impressionante. Contanto que eu queria que ele tivesse pregando essa palavra. Porque ele tem um conhecimento político muito maior do que eu. Poderia estar agregando assim muito mais a nós, né? Mas Deus tem misericórdia. Amém? Há uma profecia no livro de Joel 3, abre lá, Joel 3, versículo 1, que diz assim: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Presta atenção. E repartiram a minha terra. Isso que está acontecendo hoje, de pegar e falar assim, Jerusalém não pertence, não é mais a capital de Israel. Agora nós vamos dividir Jerusalém no meio, essa metade aqui fica para os judeus e essa metade aqui fica para Israel. É a profecia de Joel, dizendo o seguinte: eu vou reunir essas nações que assinaram isso, que aprovaram isso, e eu vou trazer juízo sobre eles. Contanto que, foi o que eu estava dizendo, que o pastor veio falar comigo, que uma das primeiras, ou se não foi a primeira, ação do governo Temer na Câmara, sabe qual foi? Os congressistas se reuniram para tirar o nome do Brasil dessa assinatura. Só que eles não conseguiram. Se reuniram para tirar o nome do Brasil e falar assim, não, nós não estamos com a Rússia não, peraí, nós não estamos com a Rússia não. Só que isso não foi possível. Nós não sabemos se isso, por exemplo, que a nossa nação está vivendo hoje, se faz parte desse juízo. Nós não sabemos. E nem podemos dizer que é e nem que não é. O que a gente sabe é que o negócio, bem pontual, assim que terminou esse governo, o negócio degringolou. Brasil tem as maiores quantidades de reservas de águas do mundo. Ninguém tem água igual a gente, nós estamos vivendo falta d'água. Nós voltamos a ter pessoas passando fome. E muita gente, não é pouca, não é muita gente que está passando fome. De novo. Não tem emprego. Aumenta com isso a rebeldia, o desespero, aumenta o número de suicídios, aumenta o número de roubos, de assassinatos. Aumenta a desgraça, a maldade no meio do país.
Isso, queridos, foi em 2017 já, tá? Em 2017 que eles estão tentando tirar Jerusalém como a capital. Vamos ler. Você sabe que Michel Temer é descendente de árabe? Você sabia que Michel Temer é libanês? E ele faz parte dos povos que se aliançam com a Rússia para atacar Israel. Por isso nós temos que orar, queridos. Para esse homem sair logo desse lugar. Para Deus trazer alguém com o coração arrependido. Para se arrepender pelos pecados que o nosso país, a nossa nação fez contra Deus. Isso não é brincadeira. Michel Temer é um cara assim, temido. Não se conhece as alianças espirituais daquele homem. Não se sabe. Não sei quantos aqui já ouviram falar daquele livro Anjos da Luz, Guerreiros da Luz, né? Que por muitos e muitos tempos aí, do Daniel Mastral, né? Falava-se antes mesmo do Michel Temer ser presidente, antes mesmo dele ser vice-presidente da Dilma, antes mesmo dele estar assim, no poder mesmo, ele sempre teve, né? Porque sempre foi governante, mas assim, antes disso, quando ele era ainda um homem que não tinha tanta expressão política, falava-se que esse livro, Guerreiros da Luz, que é escrito por Daniel Mastral, que Daniel Mastral é filho de Michel Temer, que Temer é o satanista que revela, que conta ali naquele filme Guerreiros da Luz. Eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestado, né? Mas que fala isso. E esse Daniel Mastral, assim, ele é desaparecido, sabe? Ele não tem só esse livro, não, ele tem outros. E ele revela as coisas de um homem que disse ser pai dele, e que faz coisas no mundo das trevas, né? Vamos continuar lendo. Vamos para o versículo 17 do capítulo 38 de Ezequiel. Vai comigo lá. Eu já estou encerrando. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais, então, profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Quem está falando? Deus está falando, eu fiz os meus profetas anunciarem durante todos esses anos que essas terras se levantarão contra Israel. Quem está fazendo isso? Deus, querido. Deus está fazendo isso. Versículo 18. Naquele dia, quando vier Gog, Rússia, contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Preste atenção. Nós hoje, o mundo inteiro está super mega alerta para saber o que é que a Rússia vai fazer com esse ataque que os Estados Unidos promoveu na sexta-feira passada. O que é que a Rússia vai fazer? Se a Rússia reagir, está anunciada a guerra, né? Aqui está dizendo, olha, e aí Deus fala o seguinte, que se a Rússia fizer isso, a minha indignação será muito grande, diz o Senhor. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste e de sangue.
chuva inundante. Israel vai estar sozinho. Quem vai defender Israel? Aí ele está dizendo: eu, o Senhor, farei vir por meio de peste do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos, ou seja, de todos aqueles que se aliançam com a Rússia, que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus se levantará por Israel com todas as manifestações de poder. Agora, se levantará contra todas as nações que se unirão à Rússia. Queridos, nós não podemos unir a Rússia. Não temos que orar por isso. Nós temos que falar: Deus, tenha misericórdia de nós, né? Para finalizar, eu quero colocar um assunto aqui muito certeiro. Se nós formos olhar para a existência da Terra, né, e se nós formos analisar os dias de hoje, assim como nós lemos em Gênesis, nós estamos tentando discernir os dias de hoje, olhando para Gog, que é a Rússia, junto com as terras de Magog, que são os seus aliados, que são a Turquia, o Irã, a Síria. Se nós olharmos para isso, e nós voltarmos de novo para o livro de Gênesis, aonde fala que os filhos de Cã, de Sem, de Jafé, se nós começarmos a olhar e perceber, ou olhar com olhos espirituais, de que a palavra diz que o Senhor Deus fez a terra em 6 dias, e no 7º ele descansou. Você sabe disso? A Bíblia diz que o Senhor Deus trabalhou por 6 dias e que no 7º dia ele descansou. Quantos anos tem a terra, querido? Desde Gênesis. Não é desde que o mundo é mundo, não, porque a terra, ela hoje estuda-se que ela tem 4,3 bilhões de anos. Mas nós estamos falando do Gênesis, nós estamos falando desde que o Senhor colocou o homem na terra. Nós estamos falando desde o dia que o Senhor o fez à sua imagem e semelhança e disse: eu trabalhei por 6 dias e vocês vão trabalhar também. As obras das minhas mãos, quando eu olhei, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Deus viu as obras das suas mãos, que ele ficou muito satisfeito. E com isso ele descansou. Sabe quantos anos tem o planeta Terra desde Adão? 6.000 anos. Preste atenção. Você, os seus filhos, os seus netos são a geração da virada do milênio. Isso que eu estou falando aqui é uma coisa muito, muito, muito séria. O que eu estou falando para você aqui significa que a terra, se nós formos olhar nessa ótica divina, a palavra diz que 1000 anos é como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos. A palavra está dizendo que o Senhor Deus trabalhou por 6 dias e no 7º ele descansou. Olha como faz sentido isso que eu estou dizendo. Está dizendo que o homem trabalhou por 6 dias, ele fez as suas obras. Nesses 6.000 anos, que para Deus representam 6 dias, o homem trabalhou e realizou as obras das suas mãos. E o homem está entrando na virada do 7º dia, aonde ele vai descansar das suas obras. E a palavra diz que o Senhor Deus, Yeshua HaMashiach, viria no tempo sabático, no tempo do descanso do Senhor, e ele vai reinar por 1000 anos. Não é isso? Não fala do milênio? A palavra não fala do milênio?
A palavra fala do milênio, que haverá paz na terra por 1000 anos, aonde o leão se deitará com o cordeiro e não acontecerá nada, nenhum comerá o outro. E se você é pré-milenista como eu sou, e nós estamos olhando que o milênio está para virar, nós somos a geração dos 6.000 anos de terra, e que nós estamos prestes, e aí ninguém sabe a data disso, ninguém sabe quando é isso, mas a terra já completou os seus 6.000 dias, seus 6.000 anos, desculpa. A terra está pronta para virar o milênio e entrar no ano sabático do Senhor. E se nós cremos assim, querido, nós não vamos estar no ano sabático. Jesus está às portas. Jesus pode voltar nessa madrugada. Jesus pode voltar agora. Acerte sua vida com Deus. Se é que você tem alguma coisa para acertar, acerte. Endireite os teus pés. Não brinque com as coisas do Senhor. Nós não sabemos, a palavra diz: vocês não sabem nem o dia nem a hora. Você não vai viver a segunda volta de Jesus. Eu posso, pela minha fé, eu posso lhe afirmar isso. Talvez você tenha uma outra fé, mas pela minha fé você não vê a segunda volta de Cristo. Por que você não vê a segunda volta de Cristo? Porque a segunda volta de Cristo é para que Cristo venha reinar por 1000 anos na terra. Eu creio que nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus não vai vir à terra. Presta atenção, Jesus não promete vir à terra para buscar a igreja dele. A igreja é quem vai subir em corpo glorificado. Sabe aquele dia em que os mortos vão ressuscitar dos seus túmulos e vão subir em corpo glorificado e se encontrar com o Rei nos ares? Esse é o arrebatamento da igreja. A palavra diz que estarão 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. A vinda do nosso Rei está prestes a acontecer. Eu creio nisso. Eu escutei um judeu messiânico, presidente das igrejas messiânicas do Brasil, esse homem. E ele estava debatendo com um pastor chamado Edivaldo Carvalho, que ele é da igreja presbiteriana do Brasil. São 2 homens renomadíssimos, com muito conhecimento, estudam sobre esse assunto há muitos e muitos anos. Essas pessoas que ousam abrir as suas bocas para falar disso, que eles não são pessoas quaisquer, porque elas não são loucas. Precisa ter muito temor para poder falar de uma coisa dessa, para que você não seja um evangelizador de doutrinas malignas, um enganador do final dos dias, entende? E esse judeu messiânico, como ele tem um calendário judeu, e as suas contas, embora creiam em Cristo, as suas contas vêm do calendário judeu, porque não sei se você sabe, mas de Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus, 2000 anos. E de Jesus até os nossos dias, 2000 anos. Os judeus estão atrasados 2000 anos, porque eles não creem no carpinteiro. Soma aí. De Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até hoje, 2017, para ser mais exato. Esse judeu messiânico, ele estava com um argumento de que a terra ainda suportaria 200 anos. Que nas contas dos judeus
isso terminaria em 200 anos. A Terra ainda chegaria assim ao seu esgotamento máximo em 200 anos. Mas aí entra esse outro pastor mostrando isso. Olha a conta de vocês. E já há judeus messiânicos que dizem essa conta está errada, porque os judeus dizem que a Terra tem um total de 5.772 dias. E aí há judeus que já fizeram essas contas, falando, não, essa conta está errada, essa conta está errada, né? Vocês esqueceram de contar isso, vocês esqueceram de contar aquilo, vocês esqueceram de contar aquilo outro. Na verdade, essa conta já estourou há muito tempo e nós estamos na virada do milênio. E nós precisamos nos agarrar com o Senhor. Eu não sei como é que você está, eu não sei se hoje você se sente aprovado, condenado. Eu só posso te dizer uma coisa, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Talvez você tenha entrado aqui na igreja e talvez seu propósito é acertar a sua vida com Deus. Eu digo para você que bom. Talvez você nunca tenha ouvido a palavra de Deus. Foi um bom início para você, né? Talvez você esteja em dúvida, talvez você esteja pensando, nossa, as pessoas estão sempre dizendo que Jesus vai voltar, mas isso nunca acontece. Isso nunca acontece, isso está tão distante. Essas guerras sempre existiram mesmo. Nem o filho sabe. A palavra diz, nem o filho sabe, somente o pai. Porque o filho virá como um piscar de olhos. Não é tarde para você. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque Deus está falando para você assim, olha, tem chance. Eu te recebo. Eu te trouxe aqui para você ouvir minha palavra. Eu te trouxe aqui para você saber que eu amo você. E que eu tenho esperança de conduzir você por caminhos seguros. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com a sua casa. Eu tenho um compromisso com a sua família. Eu não abandonei você. Eu não deixei você. A palavra diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, até para aqueles que ficarem na grande tribulação. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar.